Bom, meu nome é Robert Peckman, eu sou historiador e sou professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da UFRJ, no Rio de Janeiro, e trabalho com uma área bem ampla, bem extensa de saberes, no entrecruzamento entre cidade e cultura, tentando ver como a questão do viver em cidade diz respeito à existência. E dizendo respeito à existência, diz respeito a todos aqueles saberes que pensaram a existência, desde a psicanálise, a filosofia, o urbanismo, o cinema, a fotografia, a pintura, enfim. É um universo bem amplo e que atravessado o tempo todo pelas questões que o viver da cidade impõe. Então, essa temática urbana, né, da vida do homem na cidade, é uma temática do século XIX, não era uma questão antes disso, né? As cidades experimentam na Revolução Industrial uma transformação significativa, quer dizer, a ida, né, de muita gente expulsa do campo na Europa à procura de sobrevivência na cidade, né? É a expansão do capitalismo e o processo de urbanização tem diretamente a ver com essa industrialização incipiente e com o urbanismo, não diria urbanismo, né, com a convivialidade na cidade. Então, uma coisa remete à outra. Bom, a questão da cidade começou a me interessar quando eu estudava na USP, em São Paulo. Eu estudava História e não me lembro exatamente o que, eu comecei a querer escrever sobre a vida na cidade. Assim, eu me lembro, tinha um jornal em Pinheiro, o Jornal do Bairro, né, que era muito bem feito e circulava muito. E não sei de onde eu tirei essa energia, eu propus a ele fazer um artigo sobre pontos de encontro na cidade. E aí eu fui para o Brás, por conta própria, entrevistei pessoas, observei a rua, fiz anotações e escrevi um artigo e foi publicado para o meu espanto, né? E aos poucos fui me aproximando de questões da vida na cidade. Me lembro uma coisa marcante na academia, foi um artigo do Caio Prado Júnior sobre geografia de São Paulo. E eu fiquei muito entusiasmado por ele mostrar o processo de expansão da cidade. Eu conhecia bem a cidade, como foi crescendo do centro, lá no Largo São Bento, como foi se expandindo para os Campos Elíseos, as pontes, subindo a Angélica, virando para Pinheiros. Todo esse processo começou a me chamar muito a atenção. No Bom Retiro, o bairro judeu de São Paulo, existia uma revista boa da comunidade judaica chamada Shalom. E eu propus para a dona da revista fazer uma reportagem sobre o bairro do Bom Retiro. E aí eu me vi em plena cidade, fotografando, entrevistando, sozinho, né? Percorrendo o bairro, vendo tipologias arquitetônicas, o que tinha restado da cidade. E escrevi uma revista inteira sobre o Bom Retiro. E não satisfeito, algum tempo depois eu fiz uma pesquisa sobre
os judeus no interior de São Paulo. Aí fui a Santos, descobri o cemitério das prostitutas judias em Santos, ninguém conhecia, né? Consegui uma pista conversando com pessoas. E fui para Jundiaí, Sorocaba, lugares onde havia pequenas comunidades judaicas e escrevi uma revista sobre isso. E uma terceira foi os judeus no Rio de Janeiro, que fiz a mesma coisa, procurei as instituições, procurei as pistas do imigrante na cidade, como eles vão circulando de bairro em bairro, dependendo da leva da imigração, até configurarem um grupo de imigrantes com certas práticas. Então o começo foi um pouco isso. Então eu acabei a faculdade de História aqui, fui morar no Rio, porque eu sou do Rio, estava com saudades do Rio. E fui lá morar e trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, que tem um Centro de História Contemporânea, CPEDOC. Mas aí eu fui fazer a UF para estudar mestrado na UF. Mas fiquei meio ano, estava interessado, mas eu vi que surgiu, na época não existia o IPUR, era PUR, um Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano. E eu fiz a prova do mestrado, já tinha entrado na UF. Entrei no planejamento urbano e aí começou, né? E a trajetória foi importante porque naquele momento, nos anos 80, eu estou falando antes dos anos 72 em diante, né? Agora já estou em 80, estou no Rio, no mestrado de planejamento urbano. Na época, quase não havia doutorado, né? E o mestrado era uma raridade, né? Poucos mestres, etc. E um curso que deu uma boa formação na época, né? O IPUR era bastante marxista, então toda essa preocupação sobre a propriedade, sobre o capital, sobre a renda da terra, a construção de moradias para operários, todo um universo que diz respeito à materialidade da cidade e à construção da cidade moderna apareceu para a gente, nos cursos, etc. E no meio do caminho eu comecei a pesquisar com aquele que seria meu orientador, Luiz César de Queiroz Ribeiro, e sobre a formação histórica urbana do Rio de Janeiro. E aí caí nos arquivos, no arquivo da cidade, no arquivo nacional, na Biblioteca Nacional, em tudo, virei rato de arquivo e comecei a conhecer profundamente a cidade. As imagens, as fotografias, né? Os mapas, os processos que deram origem à abertura de ruas, enfim, todo o processo de expansão da cidade, que começa no centro, fica retido lá durante 4 séculos e começa a se expandir, seja para o sul, seja para a região norte, subúrbios, Tijuca e assim por diante. E eu me deleitei absolutamente com mexer com os documentos, porque ali, de alguma maneira, era uma sombra da alma da cidade que aparecia, né, nos documentos, extremamente curiosos, né, e formamos um grupo com esse orientador, né, e pesquisávamos, cada um com sua tese, os cortiços, a moradia popular, a criação dos bairros, a questão da renda da terra. Então tinha uma dimensão de economia, de história, de sociologia. Já havia uma mistura de saberes aí, ponderando sobre o que faz a cidade exatamente. E em um certo momento, nós fizemos um contato com a João Fortes, que era uma construtora importante do Rio, e eles queriam, enfim, eles queriam alguma coisa com o nome deles, né? Projetar o nome com um bom significado, enfim, ligado à cultura. E tinha um dos filhos do João Fortes, um cara ilustrado, um cara sensível, e a gente conversando com ele chegamos à conclusão de fazermos uma pesquisa sobre história de bairros.
Isso é interessante, eu estava falando dos mestrados, que haviam poucos mestrados, né? Começam a aparecer teses sobre o Rio de Janeiro em geral. E é uma coisa significativa porque o Rio estava sendo muito destruído naquele momento. A especulação imobiliária destruiu a Zona Sul, caminhava celeremente para a Tijuca, um bairro da Zona Norte, e um pouco mais tarde começou a ir na direção dos subúrbios. Então, um momento absolutamente marcante de transformação da cidade e que impactava as pessoas e devastava uma certa memória, né? Todo aquele construto que havia no Ipanema, só de casa de 2 andares, casas, toda a intelectualidade que fugiu do efeito Copacabana, né? No final dos anos 60 foi morar em Ipanema e depois Leblon, né? Essa galera estava vivendo ali, se inspirando desses lugares para criar Garota de Ipanema, né? Tem a ver com a Bossa Nova, tem a ver com o Pasquim, tem a ver com formas de viver, com uma certa boemia, né? Então, a cidade, aquele pedaço da cidade, aquele mar, aquele agito, a presença desses intelectuais, pensadores, escritores, músicos, poetas, né? Produzindo alguma coisa que emanava da cidade, né? Alguma coisa que bebia no chão da cidade. E tem a música do Vinícius, do Chico, Rua Nascimento Silva, 107, e a música fala bem, tem uma paródia que eles mesmos fizeram da música, que da janela não se vê mais o Redentor, né? Só os prédios do Sérgio Dourado, que era o antigo empreendedor no Rio. E tudo isso foi produzindo no imaginário da população uma sensação de perda, pelo menos eu vi assim, né? Para mim era uma perda muito grande. E esse trabalho de história de bairros fez reavivar um pouco para nós a memória da cidade. Não só isso, os colegas de outros lugares, da Fundação Casa Rui Barbosa, da PUC, da Fundação Oswaldo Cruz, uma série de colegas pensando, fazendo suas teses de mestrado em torno da questão do Rio de Janeiro. Cada um numa área, saúde na cidade, a questão das epidemias, a questão da moradia, os cortiços, a capoeira, os negros na cidade, os escravos. E tudo isso, mais ou menos, não é à toa. Começou a vir à tona nos anos 80, as primeiras teses sendo publicadas até, e isso causava espécie na gente, né? E nós, do nosso lado, com esse grupo, estávamos fazendo história de bairros. Fizemos um livro sobre o Botafogo, que nos obrigou a consultar muitas plantas, muitos projetos de abertura de rua, de loteamento, fotografias, mapas. Foi um espetáculo, né? Para nós, como pesquisador, foi uma delícia. E lançamos o livro, circulou lá um pouco, depois chamaram para fazer um outro sobre a Tijuca, um terceiro sobre o Copacabana, que foi sensacional, foi lançado no Copacabana Palace, tinha um pianista que tocava bossa nova, foi muito legal. E fizemos um último sobre Saúde, Gamboa, Santo Cristo, que é a região do Porto. Esses livros ficaram, começaram a ser consultados, citados, saiu na imprensa. E para nós, e para mim especialmente, era uma coisa de experimentar a memória. Embora eu tenha uma visão diferente agora do processo memorialístico, uma outra percepção, mas na época estava muito próximo de uma saudade, né? De uma cidade que já era. Então, eu, particularmente, tinha uma verdadeira obsessão, até com o Rio que eu não conheci, né? E eu via muito isso nas exposições de pintura que começou. Em cada
Em cada lançamento do livro, a gente fazia uma exposição, que era um espetáculo. Eram fotos e a gente conseguia quadros preciosíssimos sobre o Rio do século XIX, século XVIII. E a exposição para cada bairro era isso, né? Eram quadros originais dos acervos, dos arquivos da cidade, as fotografias, os textos, e era muito legal, né? Tinha público, tinha o diabo, né? E aí eu vivia no Meier, né? Subúrbio do Rio, subúrbio da central do Brasil. E com 18 anos saí de lá, fui para o mundo, viajei, vivi fora do Brasil. E vivi em São Paulo. Quando eu voltei, eu olhei de novo e falei, alguma coisa mudou. E fiquei com aquilo me incomodando loucamente. E eu precisava saber o que era aquilo. Então, minha tese de mestrado é formação histórica do Rio de Janeiro e gênese do processo de ocupação do espaço. Né? E eu fui lá na documentação do século XIX tentar entender todo o processo de loteamento das antigas terras rurais do subúrbio, a formação dos bairros do eixo da Central, da Leopoldina, da Rio Douro, da Melhoramento. São 4 eixos ferroviários que empurraram a cidade na direção da periferia. Então tudo isso ajudava a mitigar um pouco a saudade de uma cidade que eu não conheci e fiquei conhecendo por fotografia e fiquei enlouquecido, né? Porque as fotografias do Malta, por exemplo, do Gilberto Ferrez, são extraordinárias, né? São comoventes de um certo momento, de um certo modo de vida, de um certo tipo de população, de uma certa maneira de ser da cidade. Eu fiquei tão embebido dessas imagens, mas tão embebido, que um dia eu sonhei que estava na Praça Mauá, que é onde os navios aportam, que eu estava no século XIX e que eu sobrevoava com o meu corpinho a Praça Mauá e eu via os veleiros, eu via toda a cidade do século XIX e falava, meu Deus, deixa eu ver tudo. Isso é maravilhoso. Fiquei absolutamente obcecado. Tinha um quadro de um cara, um alemão, acho que Bausch, é um quadro do tamanho dessa parede, né? E como se ele estivesse num balão, num dirigível, sobre o centro do Rio Velho, mais ou menos a altura da Igreja da Candelária, que é o eixo da Presidente Vargas, e ele pintou a cidade vista de lá, todos os detalhes, cada casinha que pegava de ponta a ponta o centro. Aquilo para mim era absolutamente deslumbrante. Eu podia passar dias olhando com a lupa lá, cada coisa, e aquilo mexia emocionalmente comigo absurdamente, né? Então a cidade foi entrando aí sem complacência, não pediu licença, né? Entrou em mim e não saiu mais, né? Porque eu continuo vivamente interessado nessas questões da cidade. E aí comecei a dar aula também no IPUR e dava um curso sobre memória da cidade no Museu Histórico Nacional. Então, naquele momento, curiosamente, não, sintomaticamente, o interesse pela cidade se reavivou enormemente. A minha hipótese é que a cidade estava sofrendo muito com as transformações, né? Tantas teses, tanta artigo de jornal comemorando 100 anos da Avenida Rio Branco, as fotografias antigas, era muita coisa que estava aparecendo, né? E nós fizemos um grupo entre os alunos de mestrado das diferentes instituições e fundamos uma revista chamada Revista do Rio de Janeiro, que durou uns 4, 5 exemplares. Nós escrevíamos artigos e pedimos a colegas, patrocinada pela IBM, uma bela revista para a época. O patrocínio durou 4 números. Mas anos depois, a UERJ retomou o processo com o mesmo nome e fez mais uns 10 números e sobre eixos saúde e transporte. Mudou um pouco, aquela era meio universal. Serviria para os alunos de vocês porque
tem gente de todas as formações descrevendo mais diferentes questões urbanas, né? Então você começa a ver que começa a se formar um campo de reflexão, a gente se reunia para debater, a gente começa a ser chamado para seminários, né? Em 92, e isso não era só no Rio, a nível de Brasil também, porque em 92 o pessoal da Bahia, da UFBA, produz o primeiro seminário de história urbana, a Ana Fernandes, né? E a gente viu o anúncio, mandou trabalho, foi aprovado, e lá fomos todos, não sei se vocês conhecem o Seminário de História Urbana, que é da Ampur, só que a sessão História Urbana vai ser no ano que vem. Já tem 92 até, sei lá, 20, sei lá quantos anos. E nesse seminário também isso aí foi empolgante, ver gente de todos os lugares do Brasil com textos. Agora tem umas 500, 600 pessoas aqui. Naquela época tinha umas 50 pessoas, todo mundo assistia, todo mundo trocava xerox nos textos, né? E foi bastante empolgante e entusiasmante para quem estava ligado com essa questão da história da cidade, da memória da cidade. Então começa um pouco, né, o meu interesse, e penso que de alguma maneira dos colegas também, a partir de uma cidade que estava desaparecendo e explodindo de problemas, né? Um pouco refletia a angústia diante dos descalabros da cidade, em todo e qualquer plano, né, do urbanismo. Então eu estava muito ligado a essa questão do urbanismo, da formação histórica, da mineralidade da cidade, né? E num desses momentos de pesquisa a gente fez contato com a nossa matriz em Paris, vamos dizer assim, né? Matriz de reflexão, que era o Christian Topalov, né? E ele veio ao IPUR e eu fui mandado também para um pouco ser assistido por ele, uma missão científica, passei uns 2, 3 meses horrivelmente em Paris. E foi muito legal, porque a gente estava organizando um seminário internacional grande sobre a questão da reforma urbana e da reforma social, que daria origem a esse livro Povo, Nação, esse aí que você se referiu. Mas antes do livro eu fui a Paris e a gente estava estudando um pouco a questão da reforma urbana, reforma social, na virada do século XIX para o século XX. Ou seja, a criação de um welfare state, né, de forma tal que desse um suporte urbano à vida da população. Isso é, perder os anéis para não perder os dedos. Tinha um enorme medo do socialismo, né? A Revolução Comunista, primeiro de 5, depois de 17, assustou loucamente, assim como a Revolução Francesa, né? A burguesia europeia, né? Resolve, experimenta o reformismo para não cair no socialismo, né? Isso significa dizer que eles constroem em Paris uma instituição chamada Museu Social, né? E foi o que eu fui pesquisar na França. Eu fui no local, de onde, aliás, saiu o Agache, que era um dos membros, para fazer o projeto no Rio de Janeiro. Todo e qualquer urbanista dessa época, do começo do século XX, passou pelo Museu Social, né? E se espalhou pelo mundo, da Austrália, né, a Buenos Aires, Uruguai, Campina Grande, muitos lugares, né? Santos, né? Então toda uma circulação de ideias que vem um pouco do Museu Social, e eu botei o olho na documentação, e é ótimo, né, ver o Agache mandando bilhetinho, esses caras
que para nós são só história, né? Você vê o cara escrevendo, enfim. E foi muito bom, porque aí fizemos na volta, produzimos um seminário internacional com gente da França, da Argentina e de vários lugares do Brasil e produzimos esse livro. Mas daí, depois disso, eu já fiquei um pouco cansado de tanta materialidade da cidade. Mas porque o meu orientador, Luiz César, me subverteu com um livrinho, né, ao qual eu rendo homenagem na introdução da minha tese. Não sei se chegou a ver o meu livro sobre o detetive. Pois é. Então, o livro chama Londres e Paris, o espetáculo da pobreza, da Stella Bresciani, que estava comigo lá embaixo. Eu li esse livro e falei, uau, minha vida mudou. Sabe, aquilo que te pega e você fala, mas eu não esperava por isso. E aí entrou em cena a questão da cultura, porque o livrinho é um livrinho daquela coleção da Brasiliense, pequenininho, de 80 folhas, de formato pequenininho, de bolso. Né? Coleção, tudo é história. Antes eu tinha escrito com o Luiz César o que é a questão da moradia. Um livrinho também dessa coleção. O que é, né? Nós escrevemos, circulou, teve 2 edições, 3 edições, não sei o que. E eu não conhecia ela, eu li o livrinho e fiquei absolutamente fascinado com as possibilidades, porque ali ela lida com a virada do século XIX para o século XX, com muita gente da literatura, com os grandes literatos do século XIX que olharam a cidade, pensaram a cidade e tentaram descrever o que estava acontecendo ali. Alguma coisa grandiosa estava acontecendo. Segundo a Stella, era a cidade das multidões. Aí me introduziu o Dickens, o Balzac, o Victor Hugo, os grandes folhetinistas do século XIX. Eu fiquei absolutamente encantado. E fui nesse primeiro seminário de História Urbana, em 92, na Bahia, e lá eu vi no programa que a Stella ia dar conferência de aberturas, num artigo clássico dela, As 7 Portas da Cidade, como historiador pode entrar na cidade por diferentes portas conceituais. Né? E esse artigo incendiou nossa imaginação. Né? E aí ela até agora relembrou, ela estava sentada, a gente estava assistindo lá, diz ela que eu toquei no ombro dela e falei, sou seu fã. E a partir daí eu falei, eu quero fazer, eu li seu livro, eu quero fazer doutorado contigo. Ela falou, vai, tem que fazer a coisa, né, o concurso. Eu fui para Campinas, fiz, passei. E fiquei absolutamente encantado porque ela tem lá a linha de pesquisa Cultura e Cidade. Isso foi já em 92, né? E fiquei absolutamente inspirado por isso, né? E aí levei um tempasso fazendo doutorado, porque eu fiz uma pesquisa enorme. Voltei para os historiadores, porque no planejamento urbano regional é outra coisa, e eu não quis mais saber de cidade material, cidade de muro, de pedra, cidade mineral. Eu queria a cidade do discurso, das representações, da imagem, do imaginário, e me diverti loucamente fazendo minha tese. Levei uns 7 anos fazendo a tese, mas também foi uma experiência muito boa no sentido do material que eu mexi. Né? Eu queria discutir a questão da formação de uma ordem urbana, no caso do Rio de Janeiro, falando um pouco da questão europeia também. Né? E aí eu fui ali no comecinho do século XIX, com a chegada da corte no Rio, né? Tentando entender o intendente municipal, que seria um chefe de polícia e uma espécie de prefeito, né? Que chegou com D. João VI, né? Começando a organizar a cidade. E aí eu caí na documentação da polícia, a documentação do Arquivo Nacional,
jornais, revistas, muita literatura do século XIX, e tudo isso foi me empurrando para uma questão que me fascinou, que eu já tinha mexido com a questão do urbanismo, né, como o urbanismo se constitui como saber, que vem do universo do higienismo, a questão da disciplinarização, do Foucault, tudo isso estava na minha cabeça, e eu queria mostrar assim, como as pessoas se submetem a essa ordem, da onde vem essa ordem, né? Como ela é conquistada e como ela se transforma num enorme imaginário que dá corpo, vida, alma, imaginário para a cidade, né? E aí foi isso, eu comecei discutindo com a Estela, uma orientadora sensacional, né? Porque só soma, né? E eu ia apresentando, ela ia aceitando, eu ia ficando entusiasmado, né? Acabei os créditos e caí na pesquisa e na escrita, e a tese, o nome acabou sendo Cidades Estreitamente Vigiadas, o Detetive e o Urbanista. E aí tive que ler histórias de detetive, por incrível que pareça. Li muitas coisas do Edgar Allan Poe, do surgimento de uma polícia científica na época, das questões da identificação da população, da formação das polícias na Europa, né? Dos vários lugares da onde se emitia a noção de ordem, que começa com a higienização, né? Com a tentativa de enquadramento da cidade nas normas dos médicos. E, num outro plano, nas normas jurídicas dos advogados, dos juristas. E eu fui um pouco mexendo com vários universos, né, com uma bibliografia enorme, a tese ficou enorme, 430 páginas, mas eu me diverti loucamente fazendo tese. Recomendo a todos fazerem tese. Agora, hoje em dia, já não tem mais essa condição. Na época, eu tive 7 anos para fazer tudo, né? Mas valeu a pena. A bolsa eu devolvi ao governo com o meu esforço para produzir um trabalho que foi publicado, acabou a tiragem, e é um trabalho que, para mim, até hoje, significa, né? Eu gosto muito. Fora que tem uma coisa que eu acho importante e cutuco muitos alunos com isso, a escrita. Eu amo escrever. E aí eu escrevo a vera, né? Significa dizer que eu tento imprimir minha cara na escrita. E eu acho que consegui, né? Porque... E eu estou falando isso assim porque muita gente que comprou o livro, né? Quem não é da área lê só a introdução, né? E eu fiz uma introdução que ficou muito engraçadinha, porque eu digo, no ano de 83 caiu em minhas mãos um livrinho, michuruca, pequenininho, as páginas caindo por todos os lados, frágil. Porra, mas esse livrinho mudou minha vida. E eu vou falando do livro e vou falando dos capítulos da tese, sem dizer que livro era, como esse livro chegou nas minhas mãos, etc. E levo umas 3, 4 páginas, quase que literariamente, falando do tal livrinho, já dando entrada numa introdução. E aí, ao final, eu dizia, me esqueci de dizer, o livrinho é Londres e Paris, o espetáculo da pobreza. E a autora é Estela Bresciani, que por sorte é minha orientadora. Aí fiz essa gracinha, mas o livrinho é bem escrito, eu escrevo legal, né? Eu gosto de escrever e acho que deve ser missão do aluno a escrita. E o professor, e isso é muito pouco levado em conta, e o professor deve imprimir isso, né? E não é só uma questão de estética, é uma questão de pensar, né? Quando você senta para escrever, você está pensando fortemente. Então há um jogo, né, uma dialética
dialética entre pensar e escrever muito forte. Essa escrita tem que conduzir o pensamento, né? E aí eu me desinteressei completamente com essa ideia de uma escrita acadêmica. E eu caguei para o lance, né? E aí me lembro... E o livro ficou legal, enfim. Foi bem, aceitei, eu acho. E eu vejo ele muito citado na internet. O livro é citado por gente de qualquer área. Eu acho estranhíssimo. Bom, a internet facilita isso. Bom, eu acabei o doutorado, fui dar aula no IPUR de novo. Eu continuava dando aula desde sempre e entrei na experiência de trabalhar com esse plano da cultura, do imaginário, né? E nisso eu estou até hoje, né? Tributário de diferentes leituras, diferentes saberes. Então, assim, eu trabalho com fotografia, com cinema, me interessa muito, né? Eu estou fazendo um projeto CNPq sobre imagens nas pinturas do século XIX, século XX. Eu tenho um autor do meu coração que é o Edward Hopper, pintor americano muito famoso. E quem me conhece está de saco cheio de escutar eu falar do Hopper, por um lado, do Janela Indiscreta, do Hitchcock, por outro lado, e o terceiro lado, a literatura, é o Rubem Fonseca, que eu tenho uma verdadeira admiração. Então eu comecei a fazer composições, a escrever artigos, aí publiquei pra caramba, seminários, essas coisas, né? Mas eu tento fazer essa relação para ver a cidade a partir, no caso, da literatura, do cinema, da pintura, e eu fiz isso em outro artigo, né? Eu acho que ficou legal, acho que ficou simpático, eu acho criativo, pelo menos, né? E para mim é extremamente prazeroso lidar com esses materiais e com as diferenças que ele apresentam para quem lê, né? E eu estava falando da linguagem também. Eu me lembro que eu enviei para uma revista de doutorandos, pediram um artigo. E, assim, eu tinha ido, dando um pulo, em 2013 eu fui para Paris de novo fazer pós-doc. E disso resultou, assim, eu já conhecia a colega da Estela, que é a Claudina Roche, que trabalha não com cidade, mas com vários autores que falam da questão do pacto social. Ela é socióloga, tem um pé na filosofia política, né? É muito encantador essa tessitura para pensar a sociedade e dá para pensar a cidade embaixo. Eu me apropriei muito, fiz vários seminários em Paris, escrevi um artigo que se chama Quando Hannah Arendt encontra com Rubem Fonseca. Evidentemente que eles nunca se encontraram, né? Mas eu vou tecendo ilações no campo do trabalho da esfera pública, do espaço público, da política a partir da Hannah Arendt, e tomo o Rubem Fonseca como um sujeito que nos traz a cidade com uma virulência, com uma contundência, e também com uma enorme ternura, né, pela cidade e pelas pessoas que vivem na cidade. Mas ele é muito cínico, e eu vou na carreira dele, no cinismo, né? E ele absolutamente, eu conheço desde 66 os contos dele, até acabei de comprar o Calibre 22, o último livro dele, já li quase tudo, né? E para mim é um deleite. Eu uso isso direto nas aulas. Então, assim, minhas aulas, meus escritos já não têm pai nem mãe. Significa dizer o seguinte:
eu aproveito tudo que está ao meu redor. Eu li um romance, eu vi um filme, escutei cantar o galo, li uma coisa conceitual, a literatura, qualquer coisa eu consigo puxar um gancho. E isso me deixa muito satisfeito, porque eu acho que... E nem estou muito como historiador nisso, né? Estou como, sei lá o que, alguém que pensa e que consegue articular coisas, como Hannah Arendt com Rubem Fonseca, que não sei que samba dá. Mas esse artigo eu gostei muito, me deu um trabalho tremendo, foi meu trabalho que eu escrevi no pós-doc, e aí eu mandei para essa revista de doutorandos que eu estava falando, e porque eu acabo o artigo falando muito pessimistamente dessa quebra do pacto urbano, da violência na cidade, da cidade como mercadoria, eu meto o pé na lama mesmo nesse artigo. E aí, no final, na última frase, eu falo da Hannah Arendt e digo, Rubem Fonseca olharia para tudo isso e diria, porra, vai dar merda. Escrevi assim mesmo. Rapaz, os alunos ficaram indignados. Palavras, os que analisaram, palavras chulas, fora da academia. Eu achei ótimo. Não publicaram, evidentemente. Depois eu publiquei esse artigo de montão aí em revistas muito mais sérias, né? E ninguém reclamou. Então, assim, eu acho que o que eu pesquiso tem tudo a ver com a maneira como eu escrevo, né? Que me permite fazer firulas, né? Com diversos temas, com diversos autores inesperados. Eu coordenei um livro de um seminário que a gente organizou sobre o George Simmel, né, que seria o pai da escola de Chicago. Se chama A Pretexto de Simmel. O Luiz César tinha me sugerido a gente fazer um seminário internacional. Como o Simmel da década de 20, o filósofo, pode iluminar certas reflexões sobre a cidade atual. Eu não dei outro, escrevi um artigo chamado Três flaneurs e um voyeur. E o artigo é sobre o Hopper, o pintor, que era quase um voyeur, você vê na pintura dele, né? A questão da sexualidade é muito forte no Hopper e tem muito a ver com a ideia do desejo na cidade e da cidade como uma interrogação sobre o desejo. Ou seja, o personagem do Hopper, né, está sempre se perguntando da interdição e do limite na cidade, né? Então, dá para pensar a obra dele nesse plano do processo civilizador. O que o processo civilizador que se urbaniza faz com a América do começo do século XX, né? E por onde ele entra, pela figura da mulher, pela questão do corpo, pela questão da sexualidade, pela questão do olhar. Então tem um erotismo, uma sexualidade intensa nos quadros dele. Embora se você perguntar isso a ele, ele diz, não, minha questão era pintar. Luz, cores, o tema não tem nada a ver. Enfim, então nesse artigo eu me aproprio do Hopper, que é um voyeur, me aproprio do Janela Indiscreta, do filme do Hitchcock, que é um cara que, olhando, descobre um crime. Me aproprio de um pintor escocês que ainda está vivo, que começa a pintar nos anos 80, 90, Jack Vetriano, que tem uma pintura estonteante e é extremamente erótica. O Hopper ainda pensa, posso, não posso, a interdição, né? A cidade dá o contorno, a cidade interdita. Mas esse Jack Vetriano chuta o balde, porque as pinturas deles é a festa erótica, né? Todas as possibilidades do erotismo. E é interessante, o Hopper está olhando os personagens de fora para dentro. No Vetriano, os personagens estão dentro, estão no quarto. E aí um cara até me sugeriu,
quando apresentei essa coisa, para dizer o título do seu trabalho devia ser A Felicidade Está no Quarto. Que é lá que acontece. E aí eu trabalho com o Simmel. Né? Não, minto. O Hopper, o Vetriano, o Hitchcock, não me lembro se é o Simmel. Bom, enfim, faço um imbróglio lá para chegar no Simmel, faço uma trajetória enlouquecida, um pouco pela literatura alemã, de coisas que eu consultei, pela literatura americana e pelo cinema, pela pintura, e vou tentando proximidades. Agora, nunca ninguém me disse, olha, isso é uma besteira, joga fora. Então, enquanto não disserem, dá para levar, entendeu? Eu acho a cidade especial porque na cidade tem gente. O que tem mais especial no mundo são as pessoas. O resto é o resto, porque sem pessoas não tem a mínima graça, entendeu? Então, quem pode falar bem disso, sobre o quanto a cidade é especial, são os poetas em geral, né? Porque eles têm essa percepção, essa sensibilidade relativa ao viver na cidade, ao encontro. Lembro, até trabalhando em sala de aula, com a poesia do Ferreira Goulart, né? Era uma poesia muito bonita que falava de um sujeito na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, olhando as vitrines das lojas e dizia, puxa, mas tem tanta gente nessa cidade, né? E será que alguém está vindo ao meu encontro? Então, a poesia era em torno disso, né? Nesse momento, nessa hora, quem sabe uma pessoa vai esbarrar em mim, vai se encontrar, né? Então, essa é uma experiência bonita. O Carlos Drummond de Andrade também fala uma coisa interessante. Ele morava em Copacabana e fala do Rio. Nessa cidade, 2 milhões de habitantes, estou sozinho na noite, estou sozinho na madrugada e não precisava de nada especial. Só de uma mulher, precisava de um carinho, precisava de uma atenção e vai por aí afora falando dessa falta, dessa necessidade de encontro. Então, cidade fundamentalmente é encontro, né? Então, a dimensão disso é sempre da ordem dos afetos, ou encontro ou desencontro. Evidentemente que outras coisas se complexificam quando significa como dar suporte a tantos desejos, né? Você olha, anda na rua, estava andando hoje na Paulista, uma multidão de pessoas, cada um tem um desejo, tem uma necessidade, todo mundo tem necessidade de tudo. Como é que vai gerir isso? Então, isso fala, talvez remeta para o planejamento. Eu não sei até hoje dizer se eu acho que o planejamento é fundamental. Ele nasce na construção de uma sociedade disciplinar, como Foucault mostra, né? E ele vem muito na esteira do higienismo e depois da reforma social, e uma ideia que os franceses traziam, que era poderosa, que diziam o seguinte: changer la ville pour changer la vie. Transformar a cidade para transformar a vida das pessoas. Era uma crença em que se o sujeito tivesse sua casinha, com seu jardinzinho, ele ficaria lá com a família, não sairia para beber, para fazer molecagem na rua, para brigar, para assaltar, enfim, era construir o bom trabalhador, né? Então, todo esse projeto de uma reforma social, eles compreenderam que na miserabilidade da cidade, das multidões, os excessos, o desemprego, a prostituição, o abandono de criança, o frio, a falta de alimentação, a falta de escola, a falta de tudo, nesse momento de um capitalismo extremamente selvagem, fazia da cidade um inferno. Tem um livro sobre Londres, Cidade Fantasma, se eu não me engano, que o livro é tão nojento que eu parei no meio, que fala de como as pessoas se contaminavam com as bicas de água que abasteciam, como a água se misturava com o esgoto,
uma situação absolutamente caótica e impressionante, né? A questão central era o capitalismo, não era a cidade, né? Então há sempre essa declinação, né? Esse deslizamento de uma análise sobre o sistema econômico, mesmo político, da participação das pessoas, etc., né? E a questão do planejamento. O planejamento vai entrando nisso aí como se fosse uma técnica que seria a solução para problemas urbanos, humanos, de qualquer natureza. Bom, até hoje em dia, certamente o planejamento tem feito alguma coisa boa, né? Pelo mundo afora. Mas é curioso que essa necessidade de planejamento, né, tenha aparecido a partir de um certo momento histórico, os anos 20 e 30, começou a se generalizar pelo mundo. Aí até no meu artigo eu pergunto, mas quem precisa de planejamento? Nesse artigo, Povo, Cidade e Nação. E aí eu concluo, os planejadores, porque isso era mercado de trabalho também para os planejadores. Mas certamente a coisa é mais complexa, né? Eu dei uma resumida, mas havia um mercado de planejadores urbanos, de feitores de planos de cidade, entre os quais o Agache e muitos outros franceses, né? De lá para cá tudo mudou muito, tem um planejamento participativo, tem tudo. E essa discussão eu não faço, eu não emburaquei por aí, mas certamente o planejamento é uma disciplina, né? E a cidade está cercada desse disciplinamento, né? E eu costumo mostrar isso muito com aquele filme Berlim Sinfonia da Metrópole, né? Que são 24 horas por dia na vida de Berlim, onde a cidade dá certo, né? Mas ela parece a cada momento que vai entrar em caos, em falência. Parece que o bonde vai bater, parece que vai atropelar as pessoas, parece que vai dar tudo errado, né? A cidade está sempre à beira do caos, é uma proliferação de coisas, de gente, de transporte, de velocidades diferentes, de separações, impressionante, né? Então tem aí toda uma racionalidade, né, que se defronta diante de uma subjetividade muito grande. E essa questão da subjetividade é o que me interessa cada vez mais, né? Como é que você se subjetiva à sombra da cidade, né? Da onde vem nosso repertório urbano, né? Nós estamos numa cidade, sabemos que estamos numa cidade, operamos como se estivéssemos na cidade, sabemos distinguir, separar o bom do mal, o sujo do limpo, o errado do certo, o moral do imoral. Sabemos tudo. Da onde? Então, nós forjamos... a cidade é pedagoga. A cidade está o tempo todo nos dizendo o que pode e o que não pode. Pelos signos, pelos símbolos, pelos imaginários, pelas representações que se tem de tudo. Então, não há equívoco quanto a isso. Mas, por outro lado, isso revela talvez a face mais perversa da cidade. Porque essa pedagogização que, num certo limite, pode ser importante, no mínimo de organização, ela pode ser opressiva. Hoje em dia nós temos câmeras na cidade que são um inferno, né? Estamos estreitamente vigiados, né? Por isso botei o nome na minha tese, que aliás tirei de um filme polonês que eu vi quando adolescente chamado Trens Estreitamente Vigiados. Eu roubei daí, tirei o trens e achei que cabia na cidade, porque elas são lugares estreitamente vigiados. E é muito impressionante, né? Você não tem como se esconder. E a questão do detetive, para mim, é muito a propósito, porque você, no romance policial, você tem o meliante, o bandido, o assassino, que se esgueira pela cidade, nos labirintos da cidade. E o detetive é aquele que sabe perseguir, que sabe ler a cidade e, com essa leitura que faz, veja-se o Sherlock Holmes,
né, com a leitura que faz, ele consegue pegar o bandido e recompor o tecido social roto pela ação maligna, vamos dizer assim, né? Então, de alguma maneira, o detetive é um agente da ordem, assim como o urbanista é um agente da ordem, né? Agora, o quanto de planejamento urbano a gente precisa, eu não sei. A noção que eu tenho é que uma coisa me chama muita atenção, que todos temos um repertório de cidade. E acontece que uma leitura que se pode fazer dos excessos na cidade, de comportamentos excessivos, da violência, tudo que vem nessa trilha, me dá a impressão que esses transgressores, a cota de repertório diminui cada vez mais. Todos temos um repertório que diz, ó, você atravessa no sinal vermelho, não pode. Você não pode jogar lixo no chão. Você não pode dar um pontapé em alguém que pisou no teu pé. Você tem todo um rapapé da polidez, você não pode um monte de coisa. Então todos nascemos sabendo isso. Vamos aprendendo ao longo do tempo, né? Então criamos um repertório que deveria nos proporcionar uma interdição, um limite entre as pessoas. Uma vez esse repertório encolhendo, e ele está encolhendo, né, é a perversão, né? E aí começa a barbárie na cidade, em todos os sentidos. É só ver a questão da corrupção hoje em dia, que não fala da cidade, mas fala, vamos dizer assim, de uma falta de vergonha. E aí não é vergonha no sentido de uma palavra indigna, né? Vergonha como repertório. Vergonha é um repertório social, cultural e psicológico urbano, né? Você se movimenta na cidade, você tem um padrão de como pode operar a sua subjetividade, né? A vergonha emerge interditando, dando limite, mas nem sempre, né? Então o cara pode chegar, entrar num ônibus com um berro e te dizer, ó, me dá teu celular que eu vou te matar agora mesmo. Quer dizer, esse sujeito está longe da vergonha, mas está longe de qualquer repertório, né? Então não há planejamento urbano que dê conta disso, né? Então, é importante um saber sobre a cidade, sim, estamos aí no seminário, mas tem que ponderar, né, que tipo de homem quer se produzir, né? Então, temos uma sociedade que, inclusive, essas questões estão extremamente mudadas, né? A questão da disciplina se transformou na questão da vigilância. Então, o que opera hoje em dia, né, não é mais aquela disciplina Foucaultiana, né, dos micropoderes, que você internaliza o poder, né, mas uma sociedade totalmente vigiada por uma mecânica dos aparelhos, né, e uma sociedade em que o cara está sobre si mesmo, o cara está por conta própria. A ideia de comunidade, de grupo, classe ou qualquer coisa que seja, explodiu, né? Ora, como é que nós vamos, ecoando Foucault, né, construir uma estética da existência, né? E isso é complicado. Eu acho que o grande dilema de viver na cidade é um pouco o que a sociedade de corte do século XVI, XVII e XVIII trazia, que é o seguinte: a politesse, né, aquela coisa francesa do gesto, do olhar, da maneira de comer, da maneira de se comportar em corte, né, funcionava como uma espécie de colchão de ar, mediando as tensões entre as pessoas. E tinha um limite, que era a vergonha e a honra. Ultrapassado esse limite, o cara perdia o seu lugar social. E isso funcionava estabilizando, né,
essa sociedade minimamente funcionável. Na sociedade capitalista, né, onde esses padrões de polidez não existem mais, né, o que vai estabilizar a ordem? Né? E aí começa todo um projeto que tem a ver com planejamento, com ordenamento, com todas as formas institucionais, teóricas, do que é a vida em conjunto. Né? E que passa sempre por uma coisa elementar, né? A relação entre as pessoas. Então, para mim, assim, o que tem de especial na cidade, na sua complexidade, é que essas pessoas não têm outro destino. Né? As pessoas estão muito por sua conta e muito produzindo quase que uma moral própria, né? O que é extremamente perigoso. Eu assim, sou bastante... Eu digo para mim que eu sou realista. Eu digo para as pessoas que sou pessimista em relação à cidade. Vai dar merda. Né? Como as coisas estão colocadas. É lógico que tem certas experiências urbanas onde há toda uma intermediação, um amortecimento dessa violência, desse ultrapassar do limite, etc. Em várias experiências. A nossa é muito dolorosa. Né? Então, eu vou muito um pouco na linha do que o pessoal da psicanálise está pensando, como o Joel Birman, um psicanalista do Rio, que escreveu um livro, como é que é? Não é A Banalidade do Mal, não. Esqueci o nome dele, e o título é significativo do livro, e não fala de cidade, ele fala da coexistência entre subjetividades. Né? Mas, para mim, esse é o grande dilema, né? Como suportar o outro na cidade? Essa é a grande pergunta. O planejamento não se pergunta sobre isso. Ele acha que, tecnicamente, mexer nas coisas, arrumar a rua, dar casa, não sei o quê, já daria conta. Mas, para mim, o grande dilema é como se suportar, né? Por que eu não estrangulo o meu vizinho? Né? Por que eu não chuto a primeira pessoa que eu acho que pisou no meu pé, sei lá, fez uma coisa errada? É complicado, né? Olha, eu sou pessimista. Eu sou leitor do Rubem Fonseca. Não sei se vocês conhecem os contos dele, né? Tem aquele conto Feliz Ano Novo, né? Dos caras que assaltam a casa dos bacanas. Tem o conto do Cobrador, que é um conto insuportável. Né? Um cara que sai cobrando o que nunca teve na vida. Não teve mãe, não teve comida, não teve bola de futebol, não teve cinema, não teve nada. E sai matando. Agora, não é só uma imagem exagerada. Né? Ele constrói ali alguma coisa. Ele escreve isso nos anos 70, 80, eu acho, que o caso não aconteceu, um cara que sai matando à toa, né? Mas é uma metáfora do que estava vindo por aí. Ele não está longe disso, não. Né? Então, o que a gente vê no noticiário é muito assustador para pensar que haja uma solução. Eu já acreditei que a solução fosse a conscientização, a educação, etc., mas não acho que é suficiente, não. Eu não sei de onde viria isso na experiência brasileira. Talvez em outras experiências isso seja possível, já sendo experimentado, né, na forma da vivência que as pessoas têm. Na nossa experiência, como as coisas estão hoje em dia, mas não estou falando só para agora, né, mas acho bastante complicado. Não vejo por onde a coisa pode ceder, né,
principalmente num país assim perverso. Tem o pessoal da psicanálise, aqui da USP, que tem um grupo de estudos produzindo uma coisa maravilhosa, que é o Christian Dunker, psicanalista, que escreveu fazendo uma análise do Alphaville em São Paulo. Ele chega à conclusão que o Brasil é gerido como se fora um condomínio, com todas as perversidades e problemas de um condomínio de se isolar. Né? O Brasil se condominizou. Né? Então tem uns autores trabalhando com outras perspectivas, falando em vários planos de filmes, de literatura também, e com uma interpretação psicanalítica. Tem pessoal da antropologia. Eu acho o seguinte, esses diagnósticos nos servem para ver o osso, né, por dentro, uma radiografia de como o país funciona, de como a cidade funciona, como a cultura. Nós sabemos isso. Uma saída seria saber leva a soluções, mas nós não temos, nosso pensamento não é nada hegemônico, né? A ver hoje em dia como o que é hegemônico diante desse quase fascismo que a sociedade brasileira vive, né? Eu acho, é um momento muito especial, isso vai passar, vai dar em alguma coisa, mas é barra pesada. Eu dei um curso agora que a questão era fazer um guia amoroso da cidade. Então, por exemplo, o Rubem Fonseca tem um conto muito bonito chamado A Arte de Andar pelas Ruas do Rio, onde ele um pouco poetiza uma espécie de flaneur, um cara que não quer fazer um guia turístico, que quer se dedicar a escrever um guia amoroso da cidade, né? Então é esse cara andando pelas ruas. Então um cara como o Rubem Fonseca, que tematiza a cidade no limite, com contos como Cobrador, Feliz Ano Novo, contos de uma contundência, uma violência enorme, escreve um conto de ternura, de comunhão com a cidade. Tem um personagem que se esconde na Praça da República, em frente à Central, no Rio. Tem uma caverna nesse parque de verdade. Ele passa a noite lá, abraçado nas árvores. É meio patético, mas é a ideia de uma comunhão com a cidade. O que salva é isso. É uma coisa meio cristã, né? Comunhão, meio... que eu não gosto nada dessas coisas religiosas. Mas a ideia de comunhão estamos juntos, né? Num projeto que é um projeto que, infelizmente, não é de todos, né? Então é complicado lidar com essa coisa de um projeto que querem impor sobre nós. O que vem por aí vai remodelar a cidade de uma maneira peremptória, é assustador, né, o que eles vão fazer. Eu vi o centro de São Paulo ontem, que eu nunca vi nada parecido. Ali perto do Lido, gente, a quantidade enorme de gente dormindo nas ruas, aqueles prédios pichados, degradados. Isso, numa cidade como São Paulo, a locomotiva do país, o que é isso? É assustador como isso esteja acontecendo, né? Então, é difícil dar certo. O que você tem por um lado, muito próximo da barbárie, e por outro lado, todo um pessoal refletindo sobre isso, fazendo coisas, atuando, né? Um conto como esse do Rubem Fonseca é significativo, né? E vários outros autores, né? Falando de uma cidade impessoal, num tom de crítica, né? O cinema já viu isso, a literatura... As pessoas já sabem qual é o diagnóstico, entendeu? O negócio é lutar por uma narrativa outra, né? Essa que é a grande questão, né? Criar uma outra narrativa do que é viver em cidade, né? E como se comportar aí, né? Como lidar com essa diferença, né?
Enquanto for a cidade do mesmo, não tem solução. Porque aí é sempre botar o outro para fora. E aí eu tenho a impressão assim, que hoje em dia, mais que o planejamento urbano, mais que essa teorização toda, eu depositaria minha confiança na percepção do âmago do acontecimento da cidade na psicanálise, na antropologia. Eu acho que esses saberes podem dar o diagnóstico de como a gente opera e aonde dói. E é importante a gente absorver um pouco do que esses caras estão pensando. Então eu acho muito chato, acho muito pobre, acho muito pouco pensar a cidade só por eixos, sabe? O transporte, a moradia, a ecologia, os movimentos sociais. Eu não vou por aí. Eu me apego a uma coisa que me parece que projeta um olhar sobre por que as pessoas fazem certas coisas, por que a cidade virou isso. Eu acho isso muito mais interessante. É lógico, tem que ter estudos de todas as naturezas. Eu me interesso por uma cidade, uma reflexão sobre a cidade que seja mais ampla, que contemple todos esses afetos do encontro com o outro. Não é que as pessoas tenham que ser boazinhas, mas tem que fazer política no cotidiano, que não é a política dos partidos. É a política da coexistência na esfera pública. Tem que sair desse intimismo, desse privatismo, dessa privatização e se encontrar numa esfera pública que é o lugar da negociação, é o lugar da conversa. Quer dizer, a perda da fala, quando a fala se esgota, o que vem é o cacetete. E nós estamos exatamente nessa virada. Então, para compreender isso, antes de levar a porrada do cacetete, é importante compreender como as coisas estão colocadas.